Fala pessoal, tudo certo? A gente vai falar um pouquinho aqui da linguagem Photon, né, como que está o desenvolvimento dela. E hoje mesmo eu vou lançar a versão 0.0.6, né, que é um up aí no desenvolvimento da linguagem, eu vou explicar por quê. Então a gente vai, antes de colocar aqui no ar essa versão, eu vou explicar aqui quais foram as mudanças principais dessa versão e dar alguns exemplos aqui no código. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês o repositório, né? Eu criei já um pull request aqui e a gente vai fazer essa revisão aqui, né? De tudo que foi implementado aqui nos commits. Eu vou dar alguns exemplos e falar aqui porque que é importante aqui essa versão 0.0.6. Lembrando que Photon aqui é a linguagem que a gente está desenvolvendo, né? Uma linguagem de programação que é bem rápida, né? Que é parecida aí com Python, só que ela pode ser compilada e aí a velocidade fica muito rápida, né? Perto aí de C ou às vezes até um pouquinho mais rápido do que a compilação C padrão, né? Porque a gente usa aí algumas otimizações. Muito bem, então vamos aqui conferir então. Primeiro vocês vão notar que o pull request chama constructor, né? Que é a principal mudança aqui, né, no desenvolvimento dessa versão. Então a gente mudou a maneira como a criação de objetos no Photon é feita para um sistema de construtores, né, funções aí que vão realmente criar aí os objetos, reservar espaço na memória, inicializar valores, etc. Então os construtores que vão fazer isso antes, agora, né? Então como que era antes? Antes, para a gente criar um objeto, cada tipo de objeto ele tem parâmetros diferentes, né? Então, por exemplo, uma lista, né, ela era implementada como um struct no C. E aí eu precisava passar alguns argumentos. Então, vou criar aqui uma variável, o tipo é um list, e aí eu tinha que passar aqui os parâmetros. Então, sei lá, quantidade de elementos que tinha, tamanho reservado na memória, e os valores padrões aqui, padrão, no caso aqui era um array, enfim. Então cada tipo de objeto tinha uma inicialização. E isso é um problema, né? Porque perde a flexibilidade ali, né? Perde o padrão, né? Na verdade, e dificulta a implementação de novos tipos de objeto. Então, tem arquivos, né, que foram adicionados agora, então é um tipo novo de objeto. Tem alguns outros tipos aí enfim, cada lista, cada tipo de elemento que vai na lista era uma classe diferente, um objeto diferente. E aí depois de tudo isso ainda tinha que chamar o init aqui com os valores para inicializar aqui. E o problema é que essa sintaxe aqui, ela consome duas linhas, né? E esse é um outro problema grave, né? Quando você vai passar esses objetos para funções. Então, eu precisava... Então, imagina que eu quero criar esse objeto, e depois eu vou passar aqui para uma função, por exemplo, de soma, né? Então, eu passo aqui o endereço dessa variável aqui, né? Então, eu tinha que criar antes esse objeto e passar aqui. Mas e se eu quiser fazer, por exemplo, lá no Python, a gente pode fazer assim, né? Soma e passar um array aqui com o valor 1, 2, 3. Né? Como que isso seria feito? O Photon ele tinha que primeiro identificar que esse valor aqui era um valor inline, que ele não tinha um nome aqui, uma variável em que ele estava sendo armazenado. Então ele tinha que identificar isso, criar uma variável temporária, né, numerar ela e tal, e fazer esse esquema aqui, né? Então verificar aqui o tipo, então no caso é um list int, e tinha que fazer aqui toda aquela inicialização
de parâmetros e depois fazer o init dos valores 1, 2 e 3, né? Que era feito, na verdade, não era nem com esse init, né? Era feito com o próprio valor da variável, né? Então, por exemplo, temp na posição 0, o valor, na verdade, tinha o array aqui, né? Values, array na posição 0 igual a 1, igual a 2, igual a 3 e assim por diante para todos os valores. Então era uma maneira meio esquisita, né? Precisava criar essa variável temporária e depois tinha que dar o free aqui dessa variável para liberar na memória. Mas e se eu fosse, né, modificar isso daqui? Enfim, tem alguns probleminhas aqui com essa abordagem aqui. Então, qual que foi, por exemplo, né, eu não falei detalhe aqui, né, mas, por exemplo, imagina que nessa função aqui, né, a gente definiu aqui o sum, por exemplo, e aí ele pega o array aqui, né, então, deixa eu dar um nome aqui, na verdade, array. Então, imagina que eu pego essa variável aqui e o array e crio uma cópia, né? Se eu der o free aqui logo depois, essa variável aqui, se ela for uma variável global, por exemplo, ela perde, né? Eu acabei de pagar aqui, né? Então, gerava alguns tipos de problema nesse sentido. Então, tem vários probleminhas aqui pontuais que acontecem quando a gente usa essa abordagem aqui. Mas não agora, né? Porque tudo a gente fez aqui em função de um construtor. Um construtor é basicamente uma função que faz essa inicialização, essa criação do objeto. Então reserva espaço na memória, se for uma classe, roda o init da classe, assim por diante. Então a vantagem é que pro Photon fica muito mais fácil, né? Então eu posso passar aqui, imagina que eu criei uma função aqui show para mostrar valores de uma classe, etc. E aí eu tenho uma classe A. Então eu basicamente crio a instância aqui, ó, e ela já faz todo esse paranauê aqui de inicialização de valores. Então é muito mais fácil para o parser aqui, né, do Photon, né, lidar com esse tipo de informação aqui, né? Então, aí o próprio compilador, né, a própria linguagem que isso daqui vai ser transpilada pode fazer isso e não eu manualmente criar essas variáveis temporárias e criar um garbage collector, enfim, fazer um monte dessas coisas que são complicadas aqui. Então, basicamente isso, né? Essa implementação mais relevante aqui dessa versão, são os construtores. Muito bem, então por isso que essa branch aqui, né, ela chama constructor. Bom, e aí vamos passar aqui pelos desenvolvimentos e aí eu vou dando exemplos aqui de outras coisas que mudaram, né? Além dessa implementação do construtor, né? E todo esse pipeline aqui de geração de objetos mudou, outras coisas foram corrigidas e implementadas também, né? Então, primeiro foi feito o construtor de classes, né? Então as classes agora têm construtores. Então eu posso até criar um exemplozinho aqui, né? Então teste Photon, criar um main.w aqui. Então vamos criar uma classe A aqui, inicializar um valor. Então se eu criar uma instância aqui, vou dar até um print aqui no A. Então, criei aqui esse código, né? Basicamente, eu defini uma classe, criei uma instância, né, desse objeto aqui e dei um print nele, né? Vou executar aqui. Então, ele deu um print aqui na classe A. E aí, se a gente for olhar aqui o código gerado, né, em C, o que ele fez? Ele criou aqui um construtor agora automaticamente, né? E aí, esse construtor, ele reserva, né, espaço na memória, faz aqui a associação dos valores, tudo bonitinho, e aí ele chama o construtor aqui para criar a instância. E assim por diante, né? E tinham algumas otimizações ali
como eu não defini um nome customizado para essa classe, ele deu print ali no class A ali diretamente, né? O Photon faz algumas otimizações. Então, basicamente isso, né? Então tem construtores para classes, para listas, dicionários, enfim, né? Foram criados construtores para todos esses tipos aqui, né? E alguns, uma correção de bugs aqui, né? Então, todas as listas agora são ponteiros, né? Isso daí também foi modificado, né? Porque que acontecia o seguinte, né? Quando uma lista era criada fora do... Por exemplo, na função main aqui, né? Então, vamos supor aqui que a gente está no C, né? A gente tem o main aqui. Se eu criasse uma função não, criasse uma lista aqui, né? Uma lista A, ela era criada de uma maneira que ela não era um ponteiro. Ela era um struct aqui, né? E basicamente eu não precisava acessar através de um pointer aqui, né? Para dereferenciar ela. Isso eu achava que ia ser mais rápido, né? Porque se você for fazer várias operações aí com array, esse operadorzinho aqui, ele consome um certo tempo, né? Para fazer a dereferenciação. Aí o que foi mudado, né? Como agora é tudo construtor, o construtor passa ele cria, né, um objeto e aí ele vai ser um ponteiro. Então não tem mais esse caso especial aqui, é tudo ponteiro agora, né? E o hit de performance é pouco, porque na maioria dos casos a gente vai usar classes, objetos e tal, então eles já vão estar num contexto aí de que eles vão ser ponteiros de qualquer maneira, né? Então, para acessar os valores, aí eu vou ter que usar esse arrow aqui. Mas não é tão problemático, a performance ficou mais ou menos igual. E isso daqui só acontecia nesse caso em que as variáveis eram globais e geralmente quando você faz um programinha assim, você não utiliza variáveis globais. Então o impacto aqui de performance para um programa de verdade, né, seria mínimo. Então essa foi uma das mudanças também. Então tem o construtor, dá para criar listas sem nenhum valor, inicialização de arrays, tralá, tralá. Uma coisa que foi, eu não vou passar todos aqui por detalhes, né? Só vou dar uma pincelada aqui nos melhores exemplos. Então tem vários bugs aqui que foram acontecendo, né? Enquanto eu estava implementando isso. Foi otimizado aqui o código das listas. Implementou também a parte de... Quando a gente for implementar o UI, né, não tinha nenhuma maneira da gente remover todos os valores, né, de uma lista. Então, só para contextualizar, né, no Python você pode chegar e fazer isso daqui, né. Você tem uma lista, né, e ela tem aqui 7 valores, mas aí você pode dar um clear aqui, e aí agora ela tem 0 valores. Então esse clear aqui não estava implementado no Photon, né? E no Python tem uma outra maneira, né? Você recria um outro objeto aqui, né? E associa a ele. Aí o garbage collector do Python, ele mata, né, isso daqui da memória, limpa e na verdade a sua lista aqui passa a ter 0 elementos também. Então isso daqui a gente tentou colocar no label, né, quando a gente foi criar o label do UI, e não tinha nenhuma maneira de zerar, então eu fiz um hackzinho lá para mudar o ponteiro da onde termina o array, né? Então efetivamente você zerava, né, o array. Mas agora tem o clear também. Então se a gente colocar aqui
A igual a 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode dar um print a.len, né? O Photon dá para você colocar .len aqui para ver o tamanho. Depois a gente pode dar um clear. E depois a gente vê aqui qual que é o tamanho, né? A .len aqui de novo. Então, vamos ver aqui. Primeiro ele tem 5, depois a gente dá o clear e ele fica com 0. Então já está implementado isso também. Também tinha um problema quando a função era recursiva, né, para inferir aqui o tipo do retorno, né, das funções. E também callback, né? Outra coisa que foi importante aqui, eu mudei a sintaxe, né, para deixar mais bonitinha as cores aqui. Eu tinha calibrado a cor em outro monitor aqui, então nesse meu monitor aqui não ficou tão bom, mas agora ele vai funcionar em todos ter cores mais customizadas aqui. Então, para comentários, né, para classes, o PES aqui não tem, mas é porque o Photon não precisa de PES. Tem o Open também, agora tem a função Open, né, funções, call from também não está implementado, mas o import está. If, enfim, tem todas as cores aí pré-definidas aqui. Então, se você usar Vim, você pode baixar o syntax highlight aí do Vim, que você vai ter customizado aqui para o Photon. Beleza. Ou você pode pegar o emprestado do Python, né, que a sintaxe é muito parecida, então vocês conseguem também usar. Mas tem aí o certinho do Photon também. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que antes não tinha nenhuma maneira de declarar um array como argumento de uma função. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, por exemplo, a igual a 1, 2, 3, 4. Aí o Photon já vai automaticamente aqui inferir que isso daqui é do tipo uma lista, né, do tipo int, né? Ou eu poderia fazer assim para deixar bem claro aqui que é do tipo int. E dá para fazer assim também, né? 2.4 para eu falar que isso daqui teria 4 elementos, né? Para reservar 4 elementos na memória, né? Para poder otimizar aqui a criação dos objetos. Mas agora existe uma maneira aqui oficial também de fazer isso, que é dessa maneira, né? Int, e aqui você passa entre os colchetes aqui o valor que é o tamanho aqui, né? E o legal é que isso daqui pode ser utilizado para definir funções. Então antes não tinha como um argumento ser um array, né? Então agora, a não ser que ele seja um keyword argument, né? Ou seja, assim, ó, array igual a 1, 2, 3. Ou seja, ele tem um valor associado a ele. Mas agora é possível fazer isso dessa maneira, né? Int array, né? Que é esses colchetes aqui. Então dessa maneira é possível. Então, por exemplo, vamos implementar a soma aqui, né? For i in array s mais igual a i, return s. E aí eu posso dar um print aqui na soma do array inline, né, usando agora os construtores. Então eu posso fazer a soma aqui, né? E aí ele dá o valor certinho. Então isso daqui é uma outra coisa que foi implementado. Lembrando que isso daqui é só o type hint, tá? Ele não vai forçar que o seu array seja desse tamanho. Isso daqui é só um hint para falar que você só precisa reservar 3 valores aqui, 3 elementos na memória na criação do valor. Né? Então, se você sabe de antemão como que vai ser o tamanho,
você já dá esse hint que na criação do objeto ele já reserva aquilo na memória para você. Porque senão, né, ele vai aumentando dinamicamente igual o Python, né? O Python ele cria ele reserva um certo tamanho na memória e aí você vai dando append, ele vai aumentando, né, o valor da memória. E isso pode ser lento porque às vezes ele precisa realocar para outro lugar ali da sua memória. Então, isso daqui é uma maneira de agilizar esse processo aqui. Então, a gente fez isso. Outra coisa que foi feita também são callbacks. Agora é possível fazer callbacks. Imagina aqui que eu vou criar um show aqui e essa é uma função que basicamente vai falar aí, né? Vai dar um print aí. Então a gente pode chamar ela aqui normalmente, né? Como se fosse uma função normal. Só que agora, olha o que a gente pode fazer. A gente pode criar uma outra função que eu vou falar, chama essa aqui. E aí eu vou passar uma função aqui. Então a gente vai colocar aqui o func, que é o tipo, né? A gente vai passar um objeto que é do tipo função. E aí eu vou chamar de f aqui a minha função. E aí basicamente eu posso pegar esse f aqui e chamar ele, né? Executar essa função que eu passei aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, chama essa aqui e passar aqui o show, que é essa função aqui. Então eu quero chamar essa função, executar essa função dentro dessa, passando como argumento. Então, estou meio confuso, mas isso é bastante importante quando você está fazendo callbacks ou coisas customizadas, né? Então você tem que passar uma função como referência para ela ser chamada por outro objeto, né? Então, agora isso é possível, né? Então, você viu que teve o mesmo resultado. E além disso, é possível também esse show aqui retornar um valor, né? Por exemplo, retornar 12. E aí eu especifico aqui que esse callback ele retorna um int, por exemplo, né? E aí eu posso, além de chamar essa função, capturar o valor que ela retorna. Então eu posso colocar aqui, ó, recebido o valor aqui. E aí a gente pode, além de executar, receber valores aqui do callback. Então isso daqui é bastante importante para a gente ir desenvolvendo, né, tanto a interface gráfica quanto redes neurais, né, aquela última live que eu fiz. Então já tem até o protótipozinho, eu já testei essas implementações aí, recriando aquela rede neural que a gente fez em Python no Photon. E aí está funcionando bonitinho também. Então farei outro vídeo aí para atualizar vocês sobre isso. Então, basicamente isso. Outra coisa que foi implementada foi a leitura de arquivos, né? Então, a gente pode ler arquivos. Então, suponha que a gente tem aqui... A gente vai criar um arquivo, dar um open num arquivo. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui. Eu tenho um file.txt aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, file.txt. Vamos abrir ele para leitura, né? R. E aí, a linha aqui vai ser... É só chamar o read e falar quantos caracteres você quer ler. E depois você dá um close aqui, né? É basicamente como é o Python, né? O Python funciona exatamente dessa mesma maneira. É óbvio que o Python tem outras maneiras de ler, né, as linhas, tem o readline, tem outros métodos aí que facilitam, mas por enquanto a gente implementou aqui só o básico, tá? E aí a gente pode, depois que leu a linha aqui, vou dar um print aqui só para ver o que tem aqui no arquivo. Então, here is a nice text. É o que estava aqui dentro do arquivo, né? Se eu abrir ele, é o que está escrito ali. Então, também é possível tanto ler quanto criar, né? Então, assim como eu
criei um arquivo aqui para leitura, eu posso criar um arquivo aqui para escrita. File2, por exemplo, ponto 22, não, 2. Ponto text, e aqui ao invés do read, a gente pode dar um write. E aí eu posso adicionar qualquer valor aqui, né? E aí, executando aqui, agora a gente tem um file2, né, .txt, e aquele negócio ali que a gente escreveu aqui. Então, operações aí, né, tem o tipo, né, de arquivo, né, que ele é implementado aqui. Pelo open, né, ele infere o tipo, né, quando você dá open ele já sabe que é um tipo arquivo aqui. Então foi implementado aí o read, o close e o write para manipular arquivos também. E acho que é basicamente isso. Tem alguns bug fix aqui, né, e etc. Quem tiver curiosidade aí pode ler aí linha a linha e como foi implementado cada um desses. E agora chegou o momento aqui da gente aceitar esse pull request e fazer isso daqui ficar disponível para todo mundo, né? Então, vou abrir aqui o constructor, vou dar um merge, e aí agora todo mundo consegue aqui através do main, né? Tem o merge aqui, então é só vocês instalarem aí o Photon e vocês vão ter todas as atualizações aí que eu falei para vocês. Lembrando que, né, ainda tem alguns bugzinhos aí, então se vocês acharem algum bug, podem criar uma issue aqui, né, no repositório, tem os issues aqui. Então tem algumas coisas que eu já mapeei que vão ser feitas, né, uma delas é namespaces, né, que é o próximo grande desenvolvimento aqui da linguagem. E aí ela basicamente, depois do namespaces, ela já está pronta para a gente começar a desenvolver aplicativos, essas coisas aí, né? Quer dizer, já dá para fazer, né? Mas vai ficar mais fácil, né? Com namespaces, né? Porque a gente vai poder distribuir, né, em vários arquivos e não ter conflito aí de nome de variáveis. Então é isso. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas estão aí as atualizações para vocês do Photon. Qualquer dúvida é só mandar lá no Discord, né? A gente tem um canal do Photon que tem aqui também no repositório. Então podem entrar lá, dar os seus pitacos, né? E a gente vai aí melhorando a linguagem cada vez mais. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima.